Somos nós consciência, acordando para a realidade de que somos consciência e não corpo-mente. Todo Jiva e Mitya é uma estrutura construída com programas básicos rodando. O Jiva humano, por ter uma estrutura mais complexa, desenvolvida, tem no corpo sutil um aparato onde a consciência pode se refletir e aparecer ali como ela mesma. Só que quando essa consciência aparece no corpo sutil, ela, sendo sem formas e sem atributos, toma-se como sendo a estrutura mental que ela ilumina. Então ela pensa, vamos colocar pensa entre aspas, ser o conjunto de coisas que aparecem ali, o ego, o intelecto, as vássanas, os desejos. Somente com o despertar é que a consciência acorda para a realidade que ela é a consciência que ilumina e vivifica os processos mentais. E não é difícil entender os rumos que a nossa história humana tomou. Não é difícil entender porque somos como somos e agimos como agimos. Quando a ignorância da nossa identidade real está oculta, os objetos vivificados pela consciência, que são os desejos, medos e vássanas, criam um mundo baseado neles mesmos. É como você dá consciência para um Frankenstein. Imagine que tipo de mundo Frankensteins podem criar. Frankensteins de egoísmo, raiva, insegurança, falta. Para a gente entender isso melhor, vou já usar uma analogia dos leões. Então imagine que os leões tivessem esse aparato refletor na mente deles. Do mesmo modo que acontece conosco, o leão seria autoconsciente, porque a consciência estaria aparecendo ali como consciência. Ela não seria encoberta por tamas, como em outros animais sem esse aparelho refletor. A consciência, ao aparecer no leão, aquele conjunto de programas, como consciência, ela, sendo sem formas e sem atributos, ou seja, sem identidade, tomaria-se como sendo leão. E então o leão, que é um programa, diz: eu sou esse corpo-mente, eu sou esse leão. E o que tem na mente? Vássanas, desejos, medos. Daí a consciência leão, que pensa ser esses objetos, começa a agir em prol deles. E daí acontece o mundo exatamente da forma como conhecemos. Desejos geram disputas, disputas geram medos, medos geram insegurança, insegurança geram guerras e por aí vai. O leão, dotado de consciência, põe-se a trabalhar em prol dos objetos que aparecem na sua mente, porque ele se toma como sendo esses objetos. Daí ele muda todo o ecossistema, muda as relações naturais da vida, cria valores, cria dogmas, enfim, cria um mundo sobre o mundo original. Em outras palavras, ele substitui os programas de fábrica pelos programas que ele vai inventando, mobilizado pelas vássanas. Daí surgiriam as ideias de divisão de raças e classes sociais, propriedade, casamento, regras morais, leis sociais, enfim. Em busca de satisfação e de maior controle sobre o campo, o leão seguiria inventando um novo mundo. Isso é o que aconteceu conosco, jivas humanos. Nós criamos um mundo mobilizado pelas nossas vássanas e sobrepomos esse mundo subjetivo
ao mundo de Ishura, ao mundo original, aquele lá, onde Adão e Eva apareceu. Nós criamos novos softwares em substituição dos softwares básicos e primeiros de Ishura. E quando eu falo nós, eu não estou falando nós, ego. Ego é só mais uma função dentro dessa mente. Eu estou falando de nós, mente. A mente como um todo, com tudo que tem dentro dela. Seus medos, seus desejos, suas tendências. É que vai criando esse mundo. É por isso que se diz que o Jiva Mukta é livre desse mundo. Ele vê tudo isso aqui. Todas as nossas construções e valores como criações humanas. É tudo inventado e depois a invenção é tomada como verdade. São sobreposições criadas sobre sobreposições. A primeira sobreposição é a de Ishura, que cria um mundo irreal feito de seres irreais, jivas, para habitar e interagir nesse mundo. A segunda sobreposição é do Jiva, que cria um mundo subjetivo sobre outro mundo. Por que se diz que é irreal? Primeiro, porque Jivas são programas. Esses programas ganham realidade porque são vivificados pela consciência. Todo objeto só pode aparecer em consciência. Sem a consciência, não tem como os programas rodarem. Enquanto nos animais, sem um aparato refletor, a consciência apenas vivifica os programas, isto é, dá possibilidade de existência a eles, nos jivas humanos que têm o aparato refletor, além da consciência vivificar os programas existentes ali, este reflexo da consciência ali aparece como um eu. O Jiva ganha consciência de si e do mundo. Ele observa a si como um objeto separado e imita realmente ele está separado. Ele observa como o seu corpo funciona, quais são suas necessidades. Observa, inclusive, como a sua mente funciona. Observa o meio, como o meio funciona, como os objetos funcionam e como ele pode agir para obter do meio aquilo que lhe trará satisfação. E o Jiva passa a agir como um executor, uma pessoa que procura ter o controle sobre o campo. E, em realidade, o programa é um executor. Ele executa comandos que mobilizam o corpo a agir. No caso de animais, isso fica tão claro. A gente observa os comportamentos instintivos e reativos deles. No caso do Jiva, idem, Jiva também é um executor de comandos. Comandos das vássanas, dos desejos, dos medos, do intelecto. Os objetos da mente acionam as ações do corpo. Só que o Jiva, diferente de outros animais, funciona como um executor com consciência. Um executor consciente. Enquanto nos outros animais tudo é automático, no Jiva, a consciência traz para o sistema isso que chamamos de discriminação, análise. Existe um pequeno hiato entre a demanda e a ação. Neste ato, neste pequeno intervalo, o Jiva pensa, analisa e escolhe como agir. Porque o Jiva tem consciência. Em realidade, o Jiva é consciência, funcionando como se fosse o programa. E por ser consciência, ele pode escolher, porque ele vê. O que significa que ele vê? Significa que o Jiva vê os objetos e seu funcionamento, e por isso pode tentar escolher melhor. Os outros animais veem, por assim dizer, apenas o que foram programados para ver, ou seja, são robôs.
literalmente. O Jiva humano, mesmo ainda preso à ignorância, é formado de programas, mas não é totalmente robotizado, porque justamente a consciência permite que ele veja sempre além da programação que está rodando. Por isso existe a subjetividade humana. O Jiva tem o poder de modificar os programas que rodam nele. Depois de desperto, esse poder aumenta. Ele pode modificar completamente essa programação. Mas isso para alguns Jiva Muktas não interessa, porque eles veem o mundo pelo que o mundo é, uma criação irreal. Melhore o que for na programação, ainda assim será uma programação. O Jiva Mukta é aquele que acorda para sua natureza de consciência. É como se o leão, ao invés de dizer que é um leão, dissesse: ei, eu sou consciência vivendo a experiência de ser um leão. Ou melhor, o leão Jiva Mukta diria: eu sou consciência que vivi a experiência de ser um leão. Porque quando a consciência acorda para sua real identidade, ela deixa de ser um leão. O leão ainda existe ali, mas apenas programas básicos continuam rodando. Programas de sobrevivência, interação com o mundo, enfim. Programas necessários à manutenção daquele corpo-mente. Mas o leão não acredita mais, por exemplo, que ele é o rei da floresta. Tá engraçado essa analogia do leão. E é o mesmo conosco. Quando a consciência acorda para a sua realidade de consciência, a Wanda continua aqui, existindo, desempenhando seus papéis de mãe, profissional, cidadã, mas há uma mudança estrutural. Os papéis são desempenhados, sabendo agora que são apenas papéis. Eu, consciência, não acredito mais neles. Porque sei que no mundo dos sonhos eles são necessários, mas são tão irreais quanto todo sonho em si. Ocorre uma mudança estrutural. A mudança que antes eu, consciência, estava aqui operando como se fosse o programa. E a minha associação a esse programa, como a identidade nele, fazia com que o programa parecesse real, parecesse autoconsciente. No momento em que me desassocio, o programa continua rodando seus softwares básicos, porque o corpo, mente, continuam existindo vivificados por mim. Mas boa parte dos sistemas que rodavam no programa se dissolvem. Muitas vássanas caem por terra. As ideias autolimitantes do Jiva, como baixa autoestima, traumas, etc., resolvem-se. Porque quando o Jiva entende realmente sua verdadeira identidade como consciência, a falsa identidade como pessoa não se sustenta mais. Para a falsa identidade funcionar, ela precisava estar sobreposta à consciência real. Uma vez removida a sobreposição, o falso cede lugar ao verdadeiro. Ou, em outras palavras, o falso simplesmente é dissolvido. E o que fica é o que sempre realmente esteve presente. Você, consciência. É como o Alan Wallace diz: nós somos o divino vivendo uma experiência humana.